Olá, esse é o vídeo de entrega técnica do equipamento que você acaba de receber. Agradecemos a sua confiança na Case e em nossos equipamentos. Assista esse vídeo com muita atenção. Ele foi preparado por profissionais para levar a você informações essenciais sobre o funcionamento do seu equipamento, além de dados sobre manutenção preventiva, inspeções diárias, dicas de operação, segurança e conforto do operador. Tudo isso para que você tenha a melhor experiência com o seu equipamento durante toda a vida útil. A leitura do manual de operação e manutenção é indispensável e obrigatória. Sempre que preciso, entre em contato conosco, através de nossas concessionárias ou pelos nossos meios de comunicação. Aproveite o seu equipamento Case. Olá, seja bem-vindo ao vídeo de apresentação técnica da linha de escavadeiras hidráulicas Case. Eu sou o Silvestre e, junto com a Madil Mansur, vamos apresentar todos os detalhes desses equipamentos, que são reconhecidos pela elevada capacidade operacional, alta produtividade, precisão, robustez e baixo custo de manutenção. É isso mesmo, Silvestre. As escavadeiras Case otimizam as operações por meio de um gerenciamento de última geração, oferecendo alta performance e economia de combustível. Mas antes de entrarmos nos detalhes técnicos, é importante dizer que todas as informações relacionadas a posicionamento ou localização apresentadas neste vídeo são do ponto de vista do operador. É sob esse ponto de vista que as orientações como direita, esquerda, traseira ou dianteira devem ser levadas em consideração. É um material feito para ser consultado a qualquer momento, assim como o manual de operação e manutenção. A linha de escavadeiras Case oferece toda a produtividade, precisão e eficiência que sua obra precisa. Tem características que conferem excelente versatilidade e desempenho incomparável em qualquer situação. A Case disponibiliza 3 versões desse produto, sendo divididos em 8 modelos. Entre as versões disponíveis estão a Standard, ideal para aplicações gerais, a versão com lâmina no modelo de 13 toneladas e a versão Mass Excavator. São 6 modelos nacionais de 13 a 40 toneladas e mais 2 modelos importados de 49 e 50 toneladas. Todos os modelos têm motores eletrônicos Tier 3 com sistema de injeção como rail e até 3 opções de auxiliar hidráulico com comandos por pedais ou no joystick. São 3 opções de esteiras para os modelos acima de 20 toneladas e 2 opções para os modelos abaixo de 20 toneladas. Também é possível escolher entre variadas opções de caçambas e 2 opções de braços, sendo que as versões Mass Excavator contam com apenas uma opção de braço. Todos esses recursos mostram a versatilidade das escavadeiras Case, ideais para a maioria das aplicações. Agora vamos apresentar as principais características das escavadeiras hidráulicas Case, começando pela caçamba. A caçamba possui dentes Smart Fit, que conta com a tecnologia de alto afiamento e grande facilidade na substituição dos dentes. O operador consegue fazer o ajuste da folga lateral sem necessidade de retirada do pino de pivotamento. Para isso, primeiro retire esta placa. Depois, insira ou retire os calços conforme necessidade. Assim, uma única pessoa poderá executar todo o processo com rapidez e segurança. O perfil, a resistência à abrasão e a capacidade da caçamba devem ser selecionados conforme a aplicação e o peso específico do material que será movimentado. Vale lembrar que os braços de lança de todos os modelos são HD de série e que a maioria dos pontos de lubrificação fica centralizado aqui, entre os cilindros de elevação ao nível do solo. Além da variedade nas aplicações proporcionadas pelas opções de caçambas e braços, há ainda opções de auxiliares hidráulicos, que aumentam a versatilidade do equipamento. Temos o opcional unidirecional com acionamento no pedal, o bidirecional com acionamento no pedal, o bidirecional com acionamento no joystick e ainda o de baixa vazão com acionamento no joystick.
As esteiras são seladas, lubrificadas e têm até 3 opções de largura de sapatas, para se adequar aos diferentes tipos de solos. Para as aplicações com solo irregular e pedregoso, recomendamos o uso de esteiras mais estreitas. Para o trabalho em solo com baixa estabilidade, como em banhados, o ideal é utilizar sapatas mais largas, que proporcionam maior estabilidade. É importante lembrar que a tensão das esteiras deve ser ajustada conforme o tipo de terreno da operação. O controle da tensão é feito através desta válvula. Aplicando graxa, a tensão aumenta e soltando a válvula, a graxa escapa e a tensão reduz. As esteiras têm 4 opções de guias, sendo 2 por modelo. Pode ser a simples, a dupla, a tripla e o fechamento total. Consulte as opções disponíveis de acordo com o modelo. O objetivo é assegurar o alinhamento e evitar que elas escapem do carrelo, ao passar sob pedras ou terrenos muito inclinados. Vamos mostrar agora alguns pontos importantes que o operador deve ficar sempre atento. Aqui, nesse compartimento com excelente acesso de manutenção, está o filtro de ar-condicionado da cabine. Aqui estão os filtros de ar do motor e do sensor de restrição. Substitua esses 2 filtros quando a mensagem de saturação aparecer no painel. Aqui está o reservatório do lavador do para-brisas, que deve sempre ser abastecido antes de iniciar uma operação. Nesse compartimento estão as baterias e a chave geral com o sistema anti-vandalismo. Lembre-se sempre de desligar esta chave no final do dia de trabalho, quando realizar o trabalho de soldagem ou alguma intervenção na parte elétrica do equipamento. Posicionados lado a lado estão o trocador do calor do sistema hidráulico, o radiador de água, o intercooler e o condensador do ar-condicionado. Esse conjunto de refrigeração é protegido por esta tela removível, que deve sempre ser mantida limpa. Nesse outro compartimento estão os filtros diesel, o primário com o sensor de presença de água, o secundário com o sensor de temperatura do diesel, o filtro de óleo do motor, as bombas hidráulicas e o visor óptico do nível do óleo hidráulico. Mantenha esse nível correto, seguindo o manual de operação e manutenção. E para evitar cavitação e danificação das bombas, nunca opere a máquina com nível baixo. Por outro lado, operar com nível em excesso pode comprometer a refrigeração do sistema. Lembre-se, os filtros do sistema hidráulico ficam dentro do reservatório hidráulico. Aqui estão os reservatórios do óleo hidráulico e de combustível. Temos aqui o respiro do reservatório, que demanda atenção especial quanto à funcionalidade, à pressurização e manutenção, pois ele é um dos grandes responsáveis pela vida útil das bombas hidráulicas. Esse é o compartimento da caixa de ferramentas. Aqui poderá ser instalado o opcional bomba de reabastecimento de combustível. Esta bomba pode ser programada para desligar automaticamente com 2 minutos de operação ou quando o reservatório atingir o nível de volume máximo, que pode ser visualizado no painel. Neste ponto, encontra-se também a tabela com os principais pontos de lubrificação. Aqui, na parte superior, está o visor óptico do nível de combustível. E neste ponto, temos o pré-filtro ciclônico, que elimina as partículas pesadas e pode até triplicar a vida útil do filtro em ambientes muito poluídos. Agora, vamos entrar na cabine. Lembrando que todas as cabines são HOPS/FOPS nível 1 e têm como opcionais a proteção FOPS nível 2, além da proteção frontal. Antes de subirmos na cabine, é preciso lembrar de algumas regrinhas básicas. Quando o operador entrar na cabine, deve estar sempre de frente para as escadas e deve descer sempre de frente para a máquina, usando as alças de apoio para garantir a sua segurança e evitar acidentes. Lembrando de utilizar no mínimo 3 pontos de apoio ao subir e descer da máquina.
Quando entrar na máquina, coloque sempre o cinto de segurança. Depois, faça os ajustes de altura e peso, acionamento de amortecimento longitudinal, deslizamentos para frente e para trás e inclinação do encosto, que devem ser ajustados para garantir o conforto e a segurança de cada operador. Agora sim, vamos aos principais comandos e informações. Aqui, do lado esquerdo, temos o painel de controle do ar-condicionado, que é muito fácil de ajustar. Esse sistema conta com 9 difusores de saída de ar e é totalmente automático. Basta programar a temperatura desejada. Lembrando que o sistema de ar-condicionado não permite a sua operação em potência máxima com a porta da cabine ou com o conjunto de para-brisas frontal aberto, ou seja, mantenha-os sempre fechados para obter a melhor temperatura. Aqui temos a parada de emergência do motor. Aqui também estão a alavanca de ativação da trava de segurança, que bloqueia todo o sistema hidráulico, e a alavanca de ajuste do console esquerdo. Este é o joystick de comando do giro do chassi superior e do braço de escavação. Do lado direito, temos o joystick de comando da lança e abertura e fechamento da caçamba. Nas alavancas dos joysticks, além dos comandos de implementos e acessórios, temos alguns atalhos de comandos importantes durante a operação, como buzina, mute do rádio, limpador de para-brisa e o controle de marcha lenta do motor, também conhecido como auto idle. Na parte da frente estão as alavancas de comando do deslocamento, que podem fazer o comando de frente, de ré e contra-rotação, quando se inverte o sentido de acionamento das alavancas. Aqui está o potenciômetro de controle de aceleração e seleção dos modos de potência. Os 13 primeiros cliques do potenciômetro estão dentro da faixa de aceleração do modo alto. Esse modo é utilizado em operações de precisão, nos comandos como içamento e transporte de carga. Nesta condição, a vazão das bombas está reduzida, mas o incremento de potência hidráulica, o Power Boost, está o tempo todo ativado. O 14º clique do potenciômetro seleciona o modo operacional Heavy, que é ideal para aplicações gerais, com alta produção e maior eficiência no consumo de combustível. O 15º e último clique do potenciômetro seleciona o modo operacional SP, o Speed Priority, que acelera um pouco mais a produção com respostas mais rápidas dos comandos. Aqui temos o comutador de ignição com 4 posições, o OFF, que significa desligado, o ACC, que sinaliza os acessórios, o ON, para a alimentação geral de todos os circuitos, e o START, para a partida do motor. Neste painel está o rádio AM/FM, com sistema Bluetooth e entrada USB. Estão os interruptores de seleção dos 2 tons da buzina e o controle do alarme de deslocamento. Quando habilitado, o alarme para de soar 10 segundos após o acionamento da alavanca. Aqui no painel frontal está o monitoramento das funções vitais do motor e do sistema hidráulico. Também encontramos no painel várias informações de referência para a operação. Se sua máquina estiver equipada com 1 ou 2 câmeras, ambas podem ser visualizadas simultaneamente ou individualmente nesse display. O painel de LED de 7 polegadas com visor anti-reflexo apresenta diversas informações úteis ao operador, como mesmo com as câmeras ativas no display, as informações vitais, que antes eram visualizadas de forma gradual por ponteiros, podem ser vistas em forma de barras nas laterais do display. Durante a operação, caso ocorra alguma falha em algum componente do motor ou do sistema hidráulico,
uma mensagem de texto aparecerá piscando, aqui no centro deste display. Aqui está o menu de funções mais importante para o operador não necessitar de combinações de teclas para o acionamento. Basta acionar esse interruptor de menus e estarão disponíveis 8 opções de ajustes para facilitar a operação. Por meio dessas 4 teclas, do limpador e lavador do para-brisas, do interruptor de faróis e do interruptor do Auto Idle e Auto Stop, é possível mover esse menu nas 4 direções e alterar os valores. Os ajustes serão confirmados ao sair do menu, acionando novamente a mesma tecla de entrada. Os demais menus que não abordaremos nesse vídeo são direcionados ao time de suporte técnico da sua concessionária, referente a diagnósticos, configurações e monitorações. Algumas outras características da cabine oferecem mais recursos ao operador, como o teto solar, para facilitar a visão superior, e a abertura completa do para-brisas frontal para limpeza, melhoria de visibilidade ou inspeção do equipamento. Essa parte do para-brisas pode ser guardada aqui nesse compartimento. Chegou a hora de darmos algumas dicas importantes para otimizar a operação. Afinal, por melhores que sejam os recursos tecnológicos de uma máquina de construção ou a qualidade da manutenção, a habilidade do operador sempre afeta a eficiência do trabalho e também influencia na vida útil do equipamento. Por isso, é fundamental operar seguindo as normas de segurança, sempre buscando formas de aumentar a eficiência operacional da máquina sem esquecer de realizar a inspeção diária, garantindo que todas as manutenções necessárias sejam realizadas, além de confirmar se a máquina está trabalhando de forma adequada. Agora, vamos abordar alguns pontos que afetam a eficiência da operação das escavadeiras hidráulicas. Antes de iniciar o trabalho, realize uma inspeção visual no entorno da máquina e verifique os níveis dos fluidos, conforme o manual de operação e manutenção. Verifique as condições das esteiras, da caçamba e dos dentes da caçamba. Confira também se há necessidade de engraxamento dos pinos e buchas, principalmente aqueles de fixação da caçamba. Ao entrar no equipamento, use sempre 3 pontos de apoio para sua segurança. Ajuste o assento, o apoio de braços e as colunas dos joysticks para obter a melhor ergonomia e conforto durante a operação. Gire a chave de ignição para a posição ON e aguarde a leitura dos instrumentos. Em caso de eventual irregularidade, um código de erro ou uma mensagem de advertência vai aparecer no painel. Caso nenhuma irregularidade seja identificada, certifique-se de que o potenciômetro de aceleração está na posição de marcha lenta. Acione a buzina e dê partida no motor para iniciar a operação. Outra regra importante: certifique-se de que há boa estabilidade do equipamento durante a operação, calçando as esteiras para mantê-las bem apoiadas. Isso não só traz benefício para a produção, como aumenta a segurança e vida útil do equipamento, principalmente para o material rodante. Quando a roda motriz está posicionada para trás, a estabilidade melhora e, ao mesmo tempo, protege o conjunto redutor de tração, pois a potência de escavação é transmitida para a estrutura da máquina. Outras dicas importantes para melhorar a estabilidade são: sempre escavar no sentido longitudinal das esteiras e deixar o ponto de escavação em uma distância próxima da máquina. Desta forma, além de melhorar a estabilidade, proporcionará também maior força de escavação, pois os cilindros da caçamba e do braço de escavação estarão perpendiculares entre si. Atenção também com a forma de operar a máquina. Operar com a escavadeira em uma condição instável pode ocasionar a saída da traseira do solo, causando o afrouxamento da esteira e fazendo também com que o elo da esteira escape das abas dos roletes. Evite operar a máquina na posição transversal, pois nesta condição é reduzida a estabilidade do equipamento. A faixa de escavação mais eficiente é 45 graus para frente e até 30 graus para trás, da posição vertical do braço. Sempre que possível, escave nessa faixa. Este método fornece potência hidráulica máxima e não utiliza o curso total do cilindro, evitando esforço desnecessário na estrutura da máquina. Nas operações de escavação com carregamento, o primeiro ponto a ser observado é o posicionamento em relação ao caminhão. Quanto menor o ângulo de giro, menor será o tempo de ciclo e, consequentemente, haverá uma produção maior.
Comparado a um posicionamento de 45 graus, a perda de produção pode variar de 18% se o posicionamento do caminhão estiver a 90 graus, a 31% se estiver a 180 graus. O giro e o carregamento devem ser executados na sequência do lado mais próximo para o mais afastado, diminuindo o tempo de ciclo. Para obter a produção máxima, a área de escavação deve ser limitada a 15 graus de cada lado do centro da máquina ou aproximadamente igual à largura do material rodante, ou seja, o espaço entre as duas esteiras. Sempre que o ambiente de trabalho permitir, posicione a escavadeira em uma bancada. Esta condição vai reduzir o curso de elevação do braço e da lança, proporcionando menor esforço ao equipamento e aumentando a eficiência no consumo. No caso de materiais estáveis ou consolidados, a altura da bancada deve ser aproximadamente igual ao comprimento do braço. Para materiais instáveis, a altura deve ser menor. A posição mais adequada do caminhão é aquela em que a lateral da caçamba fica abaixo do pino de articulação da lança ou braço. Cargas pesadas como rochas devem ser descarregadas próximo do fundo da caçamba do caminhão, para evitar danos. Se possível, coloque um pouco de terra para calçar as rochas. Utilize sempre a buzina para sinalizar ao motorista o posicionamento ideal do caminhão, para realizar o carregamento e também para sinalizar quando a carga estiver completa. Outras dicas podem ser encontradas no Manual de Operação e Manutenção. Leia todas as dicas com atenção para obter o melhor desempenho, eficiência no consumo e o aumento de vida útil do equipamento. Chegou a hora de falarmos sobre a manutenção do equipamento. Lembrando que todas as informações são encontradas no Manual de Operação e Manutenção. Ao redor de toda a máquina, temos vários pontos de manutenção indicados por esses adesivos. Dê atenção especial ao mostrador do nível de óleo hidráulico, ao filtro de ar-condicionado e ao filtro de ar do motor. Verifique o óleo do motor todos os dias, antes de funcionar a máquina ou de iniciar uma jornada de 10 horas de trabalho. Faça a lubrificação dos pinos graxeiros, seguindo as indicações do manual do operador. Siga as especificações de abastecimento do nível do óleo, da troca do filtro e da troca do óleo do motor.
Cuidado! A operação ou execução de serviços inadequados podem resultar em graves acidentes. A Case não recomenda a limpeza com jato de alta pressão nas portas, escapamentos e na admissão de ar na cabine. Vamos falar sobre um ponto muito importante: segurança. Leia cuidadosamente o Manual de Operação e Manutenção antes de ligar, operar, realizar manutenção, abastecer ou reparar a máquina em qualquer circunstância. E claro, não esqueça de usar os EPIs indicados. Antes de subir na cabine, faça uma inspeção visual no equipamento, seguindo os adesivos de manutenção e observando o ambiente que está ao seu redor. Confira os filtros, os níveis de fluido e os eventuais danos na máquina. Cuidado ao realizar o ajuste das esteiras. O pino de inserção de graxa está sob pressão. Ao ouvir a buzina, saia imediatamente do entorno da máquina, evitando lesões caso algum deslocamento acidental aconteça. Eu estou de volta para dar algumas dicas importantes de segurança. Antes de tudo, coloque os EPIs, confira o ambiente e preste atenção nos sinais de mão. Os sinais de mão servem para sinalizar, de fora da cabine, que o operador deve tomar certas atitudes quando está no comando da máquina. Quando alguém de fora fizer esse sinal, desligue o motor para a segurança de todos. Esse sinal significa que o operador deve reduzir a velocidade do movimento. Esse sinal serve para avisar o operador que é para subir ou descer o implemento traseiro ou dianteiro. Siga as nossas recomendações de manutenção e segurança para aproveitar o melhor que a sua escavadeira Case pode oferecer. E em caso de dúvidas, consulte sempre o Manual de Operação e Manutenção. Até breve! Tchau!